Essa é uma conversa com uma aluna da mentoria Aplicação Descomplicada. Eu estou aqui com a Adria. Estou muito feliz por ela estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Se você não me conhece, eu sou a Vanessa, eu sou especialista na preparação de brasileiros para pós-graduação no exterior. Então, eu preparo brasileiros que querem aplicar para mestrado, doutorado ou pós-doutorado em universidades no exterior. Adria, obrigada por tirar esse tempo para ter essa conversa aqui com a gente. Parabéns, primeiramente, pela sua aprovação. Vou deixar você contar para que você foi aprovada, para onde você está indo, o que você vai fazer no exterior. Perfeito, eu que agradeço por ter sido convidada. Bom, meu nome é Adria, eu tenho 22 anos, eu sou de Goiânia, Goiás, e eu fui aprovada para fazer mestrado em criminologia na Universidade de Glasgow, lá na Escócia, no Reino Unido. Qual que é a sua formação no Brasil, Adria? Eu sou formada em psicologia, me formei na PUC Goiás, inclusive eu me formei no começo desse ano. Eu fui aprovada em abril, né, desse ano e peguei meu canudo em fevereiro. Então, Tá, 2 meses depois de pegar meu canudo, de estar com o diploma na mão, era o que faltava mesmo para eu poder enviar para a faculdade. Então, eu já enviei em abril, eu já recebi a notícia de que tinha sido aprovada. E foi muito bacana. rápido. Então, em fevereiro, eu peguei meu canudo e fui aplicar só em abril, porque antes eu fui aplicar para outra faculdade, que o deadline estava mais apertado. E Certo. como o de Glasgow era só até julho, eu falei, não, dá para levar um pouco ainda até mais para frente. E foi o que eu fiz. Aí eu apliquei em 5 de abril desse ano, com tudo já na mão, e recebi a aprovação 2 semanas depois. Foi muito rápido. No Sensacional. Bom que 18. você não ficou sofrendo esperando, né? Sair o aceite. Foi Aham, muito rápido. foi muito rápido. Eu fiquei tipo, nossa, já, assim, surpresa, nem tava esperando que fosse tão rápido, porque nas outras faculdades demorou muito. Eu apliquei Entendi. também na Universidade de Toronto, no final do ano passado, no Natal, e depois na Universidade lá da Pensilvânia, em março. Tá. E E elas Glasgow, demoraram muito a responder. entendi. E Glasgow aí era sua top 1? A gente sempre tem, né? Faz ali uma listinha de universidades que vai aplicar, mas sempre Uhum. tem aquela que o nosso coração bate mais forte. No Aham. seu caso, era Glasgow ou não? Na verdade, não, era a segunda opção. A primeira opção era na Universidade de Pensilvânia, por causa de um professor orientador que tem lá. Eu gosto muito das pesquisas dele. Eu tive uma entrevista com ele ano passado também, para poder falar com ele como é que era o programa de mestrado dele e tudo mais. Ele ficou ansioso de me receber lá, só que aí eu apliquei e acabou não dando certo. Mas era a minha top um. E aí a segunda mesmo era a top 2, pensando em tudo que a Escócia tem para oferecer, que a universidade tem para oferecer. E também porque eu penso em viajar, né? Aproveitar que eu estou estudando para viajar pela Europa, que tá tudo ali pertinho conectado. Com certeza, essa parte cultural, essa parte turística, digamos assim, faz total Uhum. sentido, né? A gente, quando vai para o exterior para estudar, né? No seu caso, está indo fazer um mestrado, claro, o grande objetivo é fazer o mestrado, é se qualificar. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas é óbvio que também tem essa parte pessoal de conhecer lugares que, quando você vai para o exterior e já está morando lá, facilita muito essa dinâmica. Uhum. Aí eu fiquei pensando, se eu fosse aprovada nos Estados Unidos e ter ido para os Estados Unidos, eu ficaria lá só nos Estados Unidos, né? Sim. Aí agora, indo para a Europa, eu tenho outras oportunidades de conhecer outros países que eu ainda não visitei. Então, pensando nessa logística também, eu achei muito melhor ter passado em Glasgow. Nossa, maravilha, maravilha. Daqui a pouquinho eu já vou te fazer mais umas perguntas sobre a Universidade de Glasgow, mas eu queria te fazer uma pergunta antes pelo seguinte: quando a gente fala no mestrado fora, ainda mais assim, no mestrado numa universidade que é uma das mais tops, né, do mundo, que é Uhum. Glasgow, a gente pensa que tem que ser aquele aluno nem a nota 10, sabe? Aquele aluno nota 11 para poder conseguir uma Aham. aprovação. E uma das coisas que sempre pega muito quando as pessoas vêm me perguntar, né, Vanessa, será que eu tenho chance de conseguir uma aprovação? Essa é uma pergunta clássica que eu recebo quase todos os dias. Eu percebo uma preocupação muito grande dos candidatos com a questão de ter feito iniciação científica no Brasil, ou de já ter alguma publicação no currículo, ou de, eu não fui, Vanessa, bolsista PIBIC, então eu não tenho chances de conseguir a aprovação. Por que que eu estou Uhum. trazendo isso? Porque eu quero saber como que é essa parte da sua jornada acadêmica, Adra. Você fez Aham. IC, não fez? Teve contato com pesquisa, não teve? Como que foi isso para você ao longo da tua Então, faculdade? eu não fiz iniciação científica. O pouco que eu sei de pesquisa foi com as disciplinas de métodos que tem em psicologia. Até porque eu também não fiz TCC, porque na minha época não fiz, você acredita? Meu Deus, agora eu tô surpresa.
Não sei por quê, por qual motivo, que nessa grade curricular de 2006 da PUC não tinha TCC para psicologia. Era o único curso que não tinha TCC. Mas voltaram agora, nessa última grade que refizeram, agora tem TCC. Ou seja, eu meio que me safei de não ter feito, mas eu não fiz TCC, então, menos uma coisa. Não fiz iniciação científica, menos uma coisa. Mas eu fiz outras coisas como voluntariado, fiz monitoria na faculdade, 2 monitorias com bolsa na faculdade. E eu tinha ouvido uma fofoquinha na PUC que se eu tirasse acima de 8,5 no curso, na nota final, eu ganharia o mérito acadêmico igual tem em Harvard e em outras faculdades. E Uhum. eu ganhei realmente, eu tirei 8,7 no final e ganhei o Sensacional. Magna Cum Laude, que é o prata lá, que o dourado é o Summa Cum Laude. E eles me falaram que isso ia ajudar você a conseguir mestrado no exterior, então eu passei a faculdade inteira focada, tentando ficar com mais de 8,5 na nota. Em todo o semestre, quando fechava a nota, eu tentava ficar acima de 8,5. E Você eu ia lá atrás dos consegui, professores, Adra? aham, eu ia, não aceitava tirar nota baixa, eu ia contestar, falar o que eu posso fazer para dar uma aumentada. E eu fiquei muito preocupada, porque eles fecham a nota no nono semestre para você receber o mérito no 10º semestre. Então, eu fiquei lá na correria para poder ganhar isso. E olha que essa foi uma diferença para eu ganhar a bolsa na universidade. Me conta mais sobre isso. Conta um pouquinho como que é a sua bolsa aí em Glasgow. Eu ganhei uma bolsa internacional de liderança que é de 10 mil libras. Ela cobre quase a metade do curso, a outra metade eu vou ter que pagar. Mas foi uma diferença enorme, porque a libra tá R$ 7. Então, foi, tipo assim, eu economizei R$ 70.000, o que ajuda em outras coisas que eu tiver que fazer lá. Sim. E quando eles me mandaram falando que eu ganhei essa bolsa, foi por um excelente currículo acadêmico, por uma excelência acadêmica. Uhum. Ou seja, pelas minhas notas, né? Que eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, que é aquela first class que você precisa ter. Então, acho que a minha nota de 8,7 batia nessa first class, que foi a diferença para poder ganhar a bolsa. Eu fiquei, Uhum. ó, graças a Deus, ainda bem, gente, que deu certo. Ainda bem que eu fiz isso na faculdade, desde o começo. Porque olha só a diferença. Talvez aqui não vai valer nada. Aqui no Brasil, realmente, eu acho que eles não perguntam isso, que eu já olhei na USP, mestrado na USP, e eles nem se interessam por isso. Uhum. Mas lá fora é um diferencial. Você ser uma aluna excelente mesmo na faculdade. Mas eu não precisei fazer pesquisa. Isso não afetou a minha aprovação em pesquisa. Maravilha. Essa questão do, para quem está assistindo aqui, né, essa questão de first class que você falou, é um sistema de balizamento da nota que acontece no Reino Unido, né? Diferente dos Estados Unidos, que a gente tem, que eles avaliam o rendimento acadêmico do aluno pelo GPA, que vai até uma escala de 4. Então quem vai aplicar para os Estados Unidos tem que fazer o cálculo do GPA para transformar as médias que a gente tem no Brasil, né, que vai da escala de 0 a 10 ou de 0 a 100 para a escala de 0 a 4, que é a escala americana. No Reino Unido, realmente, eles fazem essa distribuição, né, essa classificação, digamos assim. E Sim, sim. veja só como é importante tentar ao máximo ser um bom aluno durante a faculdade, fazendo com que isso reflita nas suas notas, porque fez aí te economizar R$ 70.000, pelo menos. Aham, pelo menos R$ 70.000. E foi ótimo. Porque meus pais falaram que se não fosse esses R$ 70.000, eu acho que eu nem ia. Porque é muito Sim, caro. é É muita muito caro. diferença. É muita diferença. Uhum, E você me falou uma coisa que agora eu fiquei aqui com a pulga atrás na orelha, Adria, pelo seguinte: você falou assim, bom, comecei a ouvir ali com os professores, né, um burburinho da questão de ser uma boa aluna e conseguir uhum. um mestrado fora. A partir de que momento deu um clique aí na sua cabeça que você falou, eu vou fazer um mestrado fora, ou eu tenho ali uma vontade de estudar fora, provavelmente o caminho vai ser um mestrado. Como foi essa construção na sua Uhum, jornada de tomar a decisão para fazer tua formação em pesquisa no exterior? uhum. Eu queria ter feito intercâmbio, assim, né, muito mais cedo, no ensino médio. Meus pais até olharam aquelas agências para poder ver onde que eu poderia ir, para o Canadá ou então para os Estados Unidos, só que nunca dava certo de ir para frente essa ideia, até porque tem o Enem. Esse bendito Enem atrapalha tudo se você quer estudar fora por um ano. Porque você enrola seu ensino médio, e aí enrola a entrada na faculdade, e aí vai enrolando tudo. Aí acabou que decidimos que eu não ia fazer nenhum ano do ensino médio lá fora. Nem tentei faculdade também, porque eu não sabia nem por onde começar.
Assim como eu também não sabia por onde começar o mestrado, mas eu entrei na faculdade assim, se eu não vou não fiz ensino médio e também não vou fazer faculdade, pelo menos a minha pós-graduação eu quero fazer fora. Porque eu sempre tive essa vontade de morar fora, estudar fora e viver uma cultura diferente, conhecer pessoas diferentes e estudar numa língua diferente. Então, desde o primeiro período, eu já sabia que eles faziam isso lá na faculdade, na PUC Goiás. Então, eu já fui na excelência acadêmica desde o começo. Então, desde o começo, eu sabia que eu queria fazer mestrado fora. E foi isso. Desde o começo da faculdade. Bacana. Geralmente, não é uma coisa que que é muito comum a gente ver, as pessoas já entrarem na faculdade, né, decidida, Uhum, falando onde que eu tenho que mexer os meus pauzinhos para poder chegar nesse objetivo lá na frente. sim. Essa, pelo menos, foi a minha vivência quando eu estava fazendo faculdade, é a vivência ali de muitas pessoas que eu conheço. Como que era na sua realidade ali em sala de aula? Muitos dos seus colegas tinham o mesmo objetivo que você, de fazer um mestrado fora? Ou isso você era, por exemplo, você era mais diferente nesse sentido? Muitos nem sabiam que essa possibilidade existe, que dá para fazer. Você tem alguma noção em relação a isso? Tenho. Tinha muitos amigos que não sabiam que nem estava fazendo na faculdade, muito menos o que fazer depois. E não tá, era muitos também que não sabiam que tinha esse mérito acadêmico, sabe? Foram descobrir no meio do curso. Aí para tentar salvar depois é mais difícil. Então tem colegas que acabou que ficou um pouco para trás na nota e aí também não conseguiram mérito acadêmico, mas queriam. Mas, assim, é pouco conhecimento mesmo de que isso pode fazer a diferença se você quiser fazer uma pós-graduação fora, principalmente mestrado, que é a porta de entrada, assim, para fazer doutorado e outras coisas também. E depois até para seguir uma carreira no exterior, se a pessoa quiser ficar por Sim, lá depois, né? O aham, mestrado ou o sim. doutorado, como você bem falou, é um caminho muito possível, mas que muitos brasileiros ainda não conhecem. Tem muito pouco desconhecimento porque não se fala sobre isso na faculdade. Mal se fala direito como ser um profissional depois que se forma, quanto mais você estudar fora, ou então até fazer um mestrado dentro. Ninguém comenta, não tem uma disciplina sobre, e também ninguém está disposto a falar. Nem uma palestrinha, nada. Sim, Nada. Você tem que ir por si só mesmo procurar, o que é muito difícil e que atrapalha o sonho de muita gente, sabe? Pode atrasar o sonho de muita gente. com certeza. Por outro lado, a pessoa que é uma pessoa mais proativa, que ela já quer fazer as coisas ali um pouco diferente do que a maioria faz, ela vai se mexer, que foi bem o seu caso, para ir atrás de Uhum, informação, para saber, então tal, eu tenho esse plano, o que que eu preciso fazer para atingir o objetivo. Então, uhum, acaba, né, que as pessoas que já têm esse perfil mais igual ao seu, mais de proatividade, uhum. elas futricando ali um pouco, ela consegue ter mais informação, mas de fato Sim. a informação precisa chegar a mais pessoas, né? Para que elas vejam que, peraí, se fulano pode, por que que eu não posso? Uhum. Eu tenho uma amiga que ela fez um intercâmbiozinho dentro da universidade mesmo, da faculdade. Ela foi fazer um semestre lá em Coimbra. Uhum, Então, tipo assim, se você quer fazer na faculdade, tem no site como você pode fazer. Mas algum professor falar que tem essa possibilidade, também eles não falam. É é, tudo com você mesmo. Então, se você tem esse sonho, é você que tem que correr atrás. Infelizmente, para te ajudar lá, vai ser poucas pessoas. sim, Vai ser poucas sim, pessoas. verdade. Você tinha comentado que você e sua família já tinham tentado ver um intercâmbio para você, mas não tinha Uhum, rolado, enfim, e aí você foi uhum. focar em fazer o mestrado fora. Nesse momento que você chegou para sua família e falou da sua decisão, como que foi a receptividade? Eles perguntaram para onde que eu queria ir, como seria. E aí eu comentei, inclusive, que eu fui. A decisão mesmo de fazer mestrado fora que eu comuniquei para eles foi no final do nono período pro décimo, ou seja, um ano atrás, em julho. No Uhum, começo ali de julho, finalzinho de junho. Que eu falei, pai, eu vou correr atrás, vou procurar onde que isso tem que ser feito, como vai funcionar. E eles super apoiaram, porque uma coisa que meus pais fazem muito é investir em educação, tanto na minha quanto da minha irmã. Então, se eu precisar gastar milhões em educação, ele vai gastar, porque ele quer que a gente estude e fique no topo, entendeu? Conhecimento, porque conhecimento ninguém toma da gente. Então, eles exatamente. falaram assim: vai, procura o que tiver que fazer, a gente vai ajudar, se tiver que pagar alguma coisa, a gente paga. E foi isso também. Porque aí você apareceu pra mim, assim, milagrosamente caiu do céu, porque eu não sabia por onde começar. E aí você apareceu pra mim, eu assisti aquelas suas aulas que você dá durante uma semana ali, e falei, já vou ser a primeira a comprar, gente, é agora.
é agora e fui. Porque, como eu te falei, né? Ninguém fala como fazer esse processo. Por onde começar? Não, não tinha ideia. Falei, gente, e você procura na internet, ninguém te dá o negócio correto, a informação correta. Aí você procura no YouTube, também não tem muita coisa, e você fica perdido. Isso dá uma desesperança na pessoa. Sabe? Por onde que eu vou começar se eu não tenho, sabe, uma direção? Parece que é uma coisa muito inatingível, né? Sim, parece que é um sonho, assim, muito distante de você se alcançar. Parece que não é algo palpável. E a gente Uhum, se apega muito a coisas que são palpáveis e desiste muito fácil de coisas que estão muito distantes. E uma sim. coisa eu digo, estudar fora mestrado é mais palpável do que você passar em mestrado numa federal. Porque eu olhei aqui a diferença de como é o processo de cada uma, e, por exemplo, o mestrado na USP parece para mim é mais difícil do que passar numa universidade lá fora. Sem contar Porque que você lá precisa de fora ter. ainda. Desculpa, te cortei. Sem contar que lá fora você Tranquilo, ainda tem tranquilo. bolsa, né, Adria? Exatamente, aqui você nem sabe se vai ganhar bolsa, mesmo sendo uma faculdade pública. E aqui é muito difícil. Aqui você tem que fazer já um projeto pronto de pesquisa, tem que fazer a prova, tem que ter proficiência em inglês também, porque se não tiver um TOEFL também você não entra. E tem entrevista. É prova, entrevista, projeto científico e TOEFL. Isso aí já é mais difícil do que você mandar suas cartas de referência e sua carta de motivação lá pra fora. Muito mais Nossa, difícil. muito. Então, você agora aqui, né, até adiantou uma pergunta que eu ia fazer para você, mas foi ótimo. Você fez um paralelo, uma comparação de como é um processo seletivo tradicional, digamos assim, para entrar no mestrado numa instituição brasileira, como por exemplo a USP, né, que precisa ali de fazer prova, precisa fazer o projeto antes de entrar. E isso, os Uhum. alunos que não fizeram iniciação científica, não fizeram Não sabe TCC, como começar. não tem experiência em pesquisa, Não. como que vai começar? Se, Não se vai. contrata um professor, sabe, para auxiliar ali no projeto, não sabe também como é que faz isso também. Não Sim. sabe. Eu não saberia, eu teria que correr atrás também para Uhum. poder achar alguém. E tudo tem deadline, né, para você fazer. Então o tempo é muito corrido se você quer entrar no semestre seguinte ou no ano seguinte. É tudo muito Sim. corrido. Por outro lado, na Universidade de Glasgow, onde você passou, você preparou alguns documentos. Vou te perguntar mais para Sim. frente sobre eles. Você preparou alguns documentos do conforto aí do seu quarto, Adria? Aham, que deitada na minha cama, só juntei tudo que eu precisava. Então, a Universidade Brasileira ela não teve nada relacionado ao seu processo de aprovação em Glasgow, certo? Nada, nada, aham, nadinha, tudo eu. Você já tinha aplicado para mestrado antes? Ou essa foi a sua primeira aplicação? Você não fez nenhum teste antes? Você já falou, vamos com tudo? Falei, vamos com tudo. É agora ou nada. Foi a primeira vez que eu apliquei, né? Fiz 3 aplicações para 3 faculdades diferentes. E foi tudo ou nada. Eu nunca tinha aplicado antes, não sabia nem como fazer assim no começo, né? E aí com a mentoria eu fui. E foi a primeira vez mesmo. Não tinha aplicado antes. Foi assim, para valer. Se for aceita, bom. Se não for, eu tento de novo em outro lugar. Mas foi já pra ir mesmo embora, assim, se fosse aceita. Passou de primeira, então, Adria. Aham. Beleza. Você foi lá, submeteu sua aplicação, chegou um belo dia no seu e-mail a carta de aceite. Como que foi essa sensação de dar o F5 no e-mail, abrir o e-mail, tá o resultado ali, e aí você clicar no e-mail para abrir? Como foi? Não, eu tava em casa, que eu tava morando em São Paulo. E aí eu recebi o meu, eu tava deitada esperando pra atender um paciente online. E aí eu recebi aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu fui aceita. Eu fui aceita, já mandei pros meus pais que eu fui aceita. E meus pais, peraí, relaxa, você vai atender paciente, fica calma, segura aí. Mas eu fiquei assim, o que eu preciso fazer pra enviar as coisas logo, poder já garantir a minha vaga lá? Eu fiquei naquele desespero, né? Pra ter, segurar a vaga ali pra ela ser minha. Mas, olha, naquele dia lá, acho que foi um dos melhores dias desse ano. Que foi a carta de oferta mesmo de que eu tinha sido aceita. Fiquei muito feliz mesmo. Principalmente porque era uma das faculdades mesmo que eu queria ir. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu vou pra Glasgow, eu vou ter meu sonho americano, só que no Reino Unido.
Foi muito feliz, foi muito feliz. Foi ótimo. Sensacional. E aí, quando você leu, você já falou, não, é de verdade. Você não ficou duvidando, não. Porque tem gente que, quando recebe a carta de aceite, fala, não, não é possível, isso aqui pode estar errado. Ou, "Ah, meu Deus, eu dei muita sorte, sabe? Ou então, será que a universidade não pode retirar a minha oferta, sabe? Às vezes rola esse monte de pensamento Uhum. sabotador aí. Como que foi para você? Você já falou, não, é verdade, bora. Não, eu falei, é verdade, já vamos trabalhar para continuar dando certo. Vamos fazer o que precisa ser feito, porque eu recebi primeiramente uma carta condicional, né? Ou seja, faltava eu mandar o mérito acadêmico que eu não tinha mandado antes, que eu não mandei em outras aplicações. Porque eles Uhum, não pediram assim nos documentos e eu também nem lembrei. Aí eles pediram assim: não, manda pra gente o que falta, que é só isso, que é a carta do mérito, o certificado do mérito acadêmico. Fui lá, era uma cera, era quinta, sexta-feira, eu já mandei mensagem pro tradutor juramentado, eu falei, traduz isso aqui agora pra mim. E foi. Aí eu já mandei pra eles, recebi a carta incondicional. E aí foi isso. Eu tinha um mês pra aceitar. Já aceitei no mesmo momento lá no site deles. Aí um mês depois eu também recebi a oferta da bolsa. E foi tudo muito rápido. Foi uma coisa atrás da outra. maravilha. Aí é pensar na mudança e no resto, né? Visto, pensando que você vai Aham. morar, organizar a vida, né? No novo capítulo aí no, na Escócia. Sim, depois que eu tinha já pagado a taxa de matrícula, que era o que eu faltava e deixei por último, né? E aí eu Uhum. fiquei com medo do visto, porque eu nunca tinha tirado o visto sozinha. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, quem tirou eu era menor, né? Foi minha mãe que organizou tudo. Mas foi Uhum. tranquilo? Teve entrevista no visto? Como Foi, foi? foi muito tranquilo. Eu fiquei 2 horas preenchendo o formulário lá no site do governo britânico. Aí eu tenho que pagar uma taxa de saúde para você usar o sistema de saúde de lá. E Uhum, só então você paga o seu visto. Aí depois você agenda para você ir na sede lá do governo britânico nos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos, ó, em São Paulo. E aí eu só tive que tirar foto, colocar meus dedinhos lá, né? Perguntaram para onde que eu ia, o que que eu ia fazer lá. E uma semana depois, meu visto foi aprovado e enviaram de novo o passaporte para casa. Então deu uhum. tudo certo no visto, ficava faltando só comprar passagem. Então tudo Bacana. certo para ir para Glasgow. Ai, que demais, que demais, que demais. É, essa questão do visto é uma questão que geralmente preocupa muitos candidatos, né? Eu falo que existem duas grandes preocupações. A primeira é a preocupação de vou aplicar, será que eu vou passar? Que realmente é uma preocupação real. Quando a aprovação Uhum, chega, e aí a gente tem aquela explosão de emoções, um vem uma alívio. felicidade, vem um alívio, ao mesmo tempo vem, meu Deus, agora é o visto, né? E é interessante a gente falar isso aqui, Adri, que o visto para um estudante que está indo fazer um mestrado é totalmente diferente para quem precisa, por exemplo, tirar um visto de turista, ou para quem vem muito Sim. aqui para os Estados Unidos, pegando o exemplo de Estados Unidos agora, para quem vem para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, fazer um intercâmbio, um summer job, um winter job, é diferente. Quando a gente fala de mestrandos, doutorandos, pós-docs, são pessoas que são convidadas pela universidade estrangeira, essa é a visão, convidadas por uma universidade estrangeira por conta do mérito acadêmico delas para fazer uma formação de excelência. Então, a pessoa no consulado, quando pega a sua documentação, quando pega os papéis, ela vê o que você está indo, para onde você vai, ela sabe que você é uma pessoa que não está indo ali para aquele país de brincadeira, sabe? Aham, não tá indo lá Então, pra tentar alguma coisa de forma legal. É. exato. Então, é uma entrevista que eu sei que causa ansiedade. Também já fiz entrevista de visto, também ficava ansiosa mesmo sabendo disso, mas é uma entrevista muito mais tranquila, onde o que comprova o porquê que você está indo para aquele país é justamente a carta de aceite da universidade, documentações adicionais ali que a universidade envie, papel da bolsa Uhum. mostrando que você vai ser custeado totalmente ou parcialmente pelaquela instituição. Então, é um processo muito mais tranquilo do que quem está indo tirar um visto de turista, por exemplo. Então a Nossa, gente, muito mais né? tranquilo. Então a Na gente minha fica época, que eu... ansiosa, mas não precisa tanto. sim, quando eu fui tirar o visto para turismo nos Estados Unidos, era uma tremedeira da minha mãe e da minha irmã. Porque a gente tava indo só nós três, só as três meninas. Meu pai ficou para trás. A gente tem sobrenome árabe porque meu pai é árabe. Então já dificulta um pouco aí pra tirar o visto americano. Eles fizeram um monte de pergunta pra gente, onde a gente estuda, o que, que minha mãe faz, só que como a gente tava tudo certinho, sabe? Minha mãe é funcionária
pública, então ela não vai pra morar lá. E eu faço Uhum. faculdade, minha irmã tem escola. Então, tava assim, foi Tava tudo difícil, mas foi amarradinho. aprovado. Tava tudo certinho. Eles perguntaram o que meu pai fazia também, mesmo ele não estando lá. Mas no estudante, você já tem tudo na sua mão pronto. Sabe? Você só tem que preencher com muito cuidado o formulário para não sair nenhuma informação errada Uhum. e enviar alguns documentos, sabe, assim, adicionais que eles pedem, tipo comprovante de acomodação, comprovante da carta de aceite da faculdade, né, de oferta. Aí eu imprimi os e-mails, né, fiz tudo, digitalizei e mandei como documento adicional, sabe? Falar, não, eu tô indo para isso, tá tudo certinho. E a entrevista deles é muito básica, é só falar para onde você vai, o que você vai fazer lá, por quanto tempo. Não tem Porque como o resto errar, tá tudo tem. já no formulário. Não, não tem como errar. Ainda, mesmo pela primeira vez, não tem como errar, gente. É só fazer tudo com muita atenção. O formulário é em inglês, mas se você tiver algum problema com o inglês, pode traduzir a página, tranquilo. Se você tiver, tipo assim, ai, será que ele tá perguntando é isso mesmo que eu tô achando que é? Então, tipo, não tem como errar. É fazer direitinho. Por isso que eu levei muitas horas pra fazer o visto, pra não sair nada errado. Uhum. Uhum. Você falou um negócio de inglês, esqueci de te perguntar uma coisa antes, Adria. Como que é o seu inglês? Ah, Seu inglês você categorizaria, por exemplo, é fluente, tipo um nativo, ou até falo meu inglês bem, inglês. mas eu tenho que pensar. Como é o seu nível de Aham. inglês? Meu inglês, assim, na teoria, né? Nos testes, ele sai como B2, intermediário ali quase para avançado. Só que, como eu não pratico inglês há milhões de anos, porque não tem com quem eu praticar aqui em casa, o que eu faço é assistir série em inglês, sabe? Pelo menos para melhorar o meu listening. Porque eu, quando era criança, eu fiz Fundamental 1 numa escola bilíngue. Então, desde criança, meu pai já me botou para fazer inglês. Aí, quando eu saí dessa escola, eu tive que ir pro cursinho de inglês, porque na escola que eu tava não tinha mais, não tinha aquele inglês aprofundado. E aí, então, eu fiz cursinho de inglês e depois eu terminei em 2017. Então, desde 2017, eu não falava, nem ouvia, nem escrevia, nem nada, né? Porque conversar com quem? Escrever pra quem? Então, o que eu ouvia era de música e série. Então, pra mim, isso, o meu listening era um pouco mais avançado, porque era o que eu praticava mais. O speaking será a Deus dará lá, né? E para ler é tranquilo também, eu não tenho problema para ler. A minha dificuldade mesmo é no speaking, porque eu não pratico com ninguém aqui. Então a gente está falando que Mas você de resto, termina. para mim é ok. Então você está falando aí que você terminou o curso de inglês, tipo, em 2017. Estamos em 2024, agosto de 2024. São, tipo, por volta ali de quase 7 anos fora de um curso tradicional de inglês. Sim. E para eu poder fazer a prova. Não, e quando eu tava nesse cursinho de inglês, eu falei, nossa, eu nunca vou precisar de fazer esse TOEFL na vida. Pra quê? Não vou fazer nada. Aí eu fiz. Aí eu tive que fazer. Mas o que me ajudou foi que eu tive só 3 meses para estudar inglês e estratégia de prova. E foi um tempo muito curto, além de ter que fazer o último período da faculdade. Então foi um bolo, sabe? Foi muito estudo. Eu tive que estudar muito inglês e ver TED Talks para poder melhorar o listening. Falava com a minha irmã, tentava falar com a minha irmã. Cara, que E aí eu legal. fiz e tirei 88 no TOEFL, Para quem não sabe, o sabe? Que é TOEFL vai até 120, certo? isso mesmo. As faculdades do Reino Unido é de 100 para cima. E as Ivy League também. Então, se você tá pensando em ir para elas, já começa a estudar seu inglês agora. Sabe? Inglês mesmo. Vai lá em alguma escola, curso online, seja o que for. E estratégia de prova. Porque eu acho que o que me salvou não foi meu inglês. Foi a minha estratégia de prova que eu aprendi. Uhum, uhum, Porque se sim. dependesse do meu inglês mesmo, minha nota ia ser lá pro B1. Pois é. Então, tipo assim, inglês mesmo você vai aprender estando lá, não tem como. Infelizmente, no Brasil, é difícil você avançar com seu inglês sem ter com quem falar ou quem te ajudar. Então, só Sim. morando num lugar para você realmente aprender a língua, não tem jeito. Sim, e você está indo aí com um inglês intermediário, né? Que é uma coisa que você é uma nota correspondente ao inglês intermediário que você tirou no teste de proficiência, né? A nota ali na Foi. casa dos 80 alto, batendo 90, é uma nota correspondente ao nível intermediário de inglês. E isso eu não estou tirando uma informação aqui, né, da minha cabeça. Isso quando a gente entra lá no site da ETS.
que é a empresa que aplica a prova do TOEFL, né, que é o teste de inglês aí mais amplamente aceito, eles fazem essa correspondência. Então, o que isso mostra para a gente, né, Adri? Se a pessoa tem um nível de inglês intermediário, e lembrando, o que é o inglês intermediário? Não é o inglês fluente igual do nativo. Muitas vezes a Uhum, gente tem que parar, raciocinar para elaborar alguma frase e falar. Provavelmente tem erro de pronúncia, né? Se você sim, estudar mesmo com sim. esse inglês, você estudar a estratégia da prova, é possível atingir uma nota ali que você precisa para poder entrar no programa. Uhum, sim. E foi o que eu fiz mesmo. Foi estudar mais estratégia de prova, porque eu realmente não conhecia a prova. Então, eu não vou chegar lá e fazer de qualquer jeito. De alegre. Já fica de alerta. Não vá, entendeu? Fazer a prova achando que você vai arrasar porque sabe inglês. Porque nesse cursinho que eu fiz, a professora mostrou nativos falando que falam inglês materno, né? Fazendo a prova e tirando nota baixa, mais baixa do estrangeiro. Por quê? Porque não tem estratégia de prova. Você pode ter o melhor inglês do mundo e se você não saber como é que faz essa prova, não adianta Ferrou. muita coisa. É, Exato. ferrou. Você vai tirar inglês igual de intermediário. Sim, sim. É a mesma coisa que Então, colocar. estude bastante. Estude bastante, estude pelo menos uns 6 meses antes. É porque eu não tinha muito tempo, por causa dos deadlines, né? Uhum, Das faculdades. Então, eu falei, gente, tem que ser 3 meses. É o que eu tenho e vai ser 3 meses estudando na marra o inglês aí, a estratégia de provas. E foi isso, deu certo na medida do possível, porque também você não faz o TOEFL sozinho. Só um alerta também. Você faz com mais um monte de pessoas do seu lado e como a prova ela é cronometrada, é todo mundo falando ao mesmo tempo. É todo mundo ouvindo a mesma prova. Então, isso também, se você não tiver um psicológico bom, também pode te atrapalhar, porque sim. você vai dar ansiedade, porque tem gente falando junto com você, e você ouve essa pessoa falando, e você tem que falar mais alto ainda do que as outras pessoas, para poder sair direitinho. Eu fiquei desesperada, mas deu tudo certo. Deu tudo Deu certo. tudo certo. Porque é exatamente aquilo que você falou antes, né? Você treinou para a condição daquela prova, né? Você treinou a estratégia de prova, então você estava preparado ali para a situação, né? Então o resultado ele é Sim. consequência do que você se preparou antes. Uhum. Se eu quisesse mesmo ir para uma Ivy League ou para um Cambridge da vida, uma Oxford, eu teria que refazer o teste. E Uhum, eu refaria, tipo, tranquilamente. Mas como eu já não tava mais com esse tempo, tava tudo acabando os deadlines, eu precisava enviar, aí eu procurei as faculdades que dava com a minha nota, sabe? Que eu perfeito, tirei, 88. E, perfeito. a de Glasgow era uma delas. Então, eu enviei para ela, enviei para Pensilvânia, que era tudo 80. Só Uhum, de Toronto, que eu quis me arriscar um pouco, e era 93, era 5 pontos a mais. aham, E eu enviei mesmo assim, porque tem que arriscar, né? Vai que tem. ia. Vai que dá certo. Pois é. Geralmente ali o que eles pedem de nota mínima realmente é o que eles consideram. Então, o que que acontece geralmente quando uma pessoa é aprovada com uma nota do TOEFL mais baixo do que ela enviou? Geralmente eles dão uma conditional offer e aí eles pedem para a pessoa enviar uma nova nota de inglês. Então a gente já viu isso acontecer, né? Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, mas é sempre bom quando a pessoa vai estudar ter já as universidades selecionadas para que ela possa estudar de acordo com aquela nota que ela tem que alcançar, ou fazer o que você fez. Tem a prova já de inglês em mãos, né, o teste de proficiência em mãos, e aí seleciona universidades que são condizentes com a nota para que você faça uma aplicação segura, né, para que você atenda ali aos pré-requisitos que a universidade pede para você. Né? Uhum. Dessa forma, a sua Sim, e chance de foi o que eu aprovação ela é fiz. muito mais alta. Tá aí o Sim, resultado. exatamente. Tá aí o resultado, gente. E eu não sei como é que é depois do mestrado, se eu vou ter que refazer de novo para poder fazer doutorado. Mas já vou estar melhor no inglês, o que ajuda um pouco. Tem dúvidas? Mesmo que eu Tem tenha que fazer o dúvidas. cursinho de novo pelas estratégias de prova, pelo menos meu inglês já vai ter melhorado, porque eu vou estar lá falando com pessoas que falam inglês. E é o inglês britânico, né? O que dificulta um pouco mais. Sim, sim. Não, você vai imergir totalmente, Adria. Nem se você não quer melhorar o meu inglês, não vai ter jeito. Porque você Não vai tem ter jeito. colegas que falam, né, inglês, você vai pessoas de outras nacionalidades que vão conviver com você, você vai ter que falar inglês. Você vai no supermercado, na farmácia, vai no cinema, vai num show, Tudo em aulas, né, as inglês. disciplinas, tudo em inglês. Então,
seu inglês daqui a uns meses você vai estar voando no inglês, como os meus amigos falam, assim, né, vai estar Ah, eu espero muito mesmo. melhor do que agora. Sem Aham, dúvida, sem dúvida. Ainda mais com a garra que você tem de meter as caras e fazer as coisas, não tem exatamente. dúvida que você vai Eu estar conheço uma deslanchando demais. pessoa que foi pra Itália sem falar um ar de italiano e hoje fala tranquilamente o italiano, sem fazer aula também, só aprendendo com as pessoas de lá, convivendo na Itália por 10 anos. É, Então, se você acha que seu inglês não vai melhorar, vai sim. Porque não tem outro jeito. Você vai falar inglês. Mesmo que você tenha amigos brasileiros, você vai falar inglês. Tudo ali é inglês. As aulas, gente, são em inglês. sim. Não tem como escapar. Não tem. E outra, se às vezes ficar esperando melhorar muito o inglês, tô aqui no Brasil de boa, vou fazer mais uns cursos aqui de inglês para melhorar meu inglês, depois eu aplico para o mestrado para o doutorado. Você acha que vai aplicar, Não vale Adri? a pena. Não, e não vale a pena. Você vai ficar enrolando tentando aprender o inglês, que é aqui do Brasil. Então, assim, gente, tem que ir pra fora pra você aprender uma língua mesmo. Nem que seja pra fazer um intercâmbio de língua, sabe? De idioma, Sim, pra te sim. ajudar. Senão corre o Mas vai risco com o até da inglês que pessoa você tem. desistir. Uhum. Como é que é isso E aí, o inglês Adri, que não é você falou? empecilho. Vai com o inglês que você tem. Vai com o inglês que você tem. Exato, é isso, é isso. Adria, você estava falando da documentação que você preparou, né, para poder enviar para Aham. Glasgow. Você falou, preparei aqui do meu quarto, da minha cama e tal. E a gente sabe que tem que enviar alguns documentos, né? Você se lembra quais documentos você Uhum. precisou enviar? Lembro. Eu tive que enviar, como a gente é do Brasil, a gente tem que traduzir alguns documentos, como o histórico escolar da faculdade e o diploma. Então, eu enviei o diploma na língua portuguesa mesmo e traduzida. Histórico escolar, mesma coisa, no idioma daqui e inglês. Eu escrevi minha carta de motivação também. Enviei minha própria carta de motivação. Não foi carta de motivação, foi o SOP. Tá, uhum, Foi o SOP. Em alguns lugares eles chamam diferente, né? É o SOP. Mas é o SOP que eu enviei. beleza, E uma carta de referência também, só que a carta fui eu que mandei mesmo, não precisei do professor mandar. tá. E era só um professor, não é 3 professores igual nas outras faculdades. Nessa aqui só precisava de uma. O que mais? Eu enviei também a foto do meu passaporte, o TOEFL, né? A nota do TOEFL, o PDF do TOEFL. E o Currículo? que mais? Qualquer. Ah, o currículo também enviei, eu traduzi ele todo em inglês, do formato em inglês mesmo, como você ensinou. O currículo. O que mais? Ah, e o mérito acadêmico depois, que eu enviei. Tem Mas não é muita projetos, tem coisa, nada. tem nada, não mandei nada, não pedi projeto científico, nem artigo que eu já escrevi, porque eu nunca escrevi nada, então nada. Eles não pedem isso, nenhuma das 3 faculdades que eu fiz pediram isso. Só documento básico mesmo, que é o seu diploma, seu histórico, carta de motivação, referência e currículo. É os 5 básicos mesmo que ele pede. Ah, e o inglês. Os 6. Mais que isso, é alguma faculdade que deve mudar alguma coisa. Mas o Uhum. principal é esses 6 mesmo. Não tem erro. Não tem erro. Adria, e como que você decidiu? Você já estava decidida a fazer mestrado, isso já ficou muito claro desde o início da faculdade. Mas por que que você decidiu entrar para a mentoria, para aplicação descomplicada? Para poder ter um rumo que seguir uma direção, falando: olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E eu vi assim, eu fiquei interessada, porque me deu mais alegria ainda, porque eu falei: nossa, gente, isso vai me ajudar muito a realizar meu sonho. Então a mentoria eu acho que é um passo essencial para quem não sabe nem por onde começar, que era o meu caso. Então, por isso que eu decidi fazer a mentoria, assisti todas as aulas da mentoria, fui em alguns plantões de dúvida no começo, principalmente no semestre de 2023, né, o segundo semestre de 2023, porque quando chegou lá no finalzinho eu já estava aplicando, então eu já sabia o que fazer para as outras faculdades também. Então, se eu entrava nos plantões de dúvidas, se eu tivesse alguma dúvida muito específica, e enviei pergunta na comunidade também, para poder ter uma resposta assim, mais rápida, né, não esperar plantão de dúvida, tipo, ajuda muito. Então, assim, foi rapidinho. É só assistir as aulas que me ajudou bastante. Já fui seguindo, anotei no meu caderninho, eu tenho aqui até hoje os passo a passo da primeira aula, de como procurar na faculdade lá. E vou fazer isso também pro doutorado, vou deixar guardado aqui. Perfeito.
Pra eu ter. Então, tipo assim, é um rumo. Eu entrei na mentoria pra ter um rumo de onde começar a procurar. Porque eu acho que o mais importante é você procurar aonde tem. Porque não é só entrar no site da universidade. Porque, igual eles chamam lá, a graduação é undergraduate. E pós-graduação de graduate. Então, tipo assim, aqui é o contrário, né? Tipo assim, aqui é graduação a faculdade e pós-graduação a sua pós mesmo. Então, é um rumo a ser seguido, por isso que eu entrei na mentoria. E foi Bacana. ótimo, foi um divisor de águas. Ah, que bacana, Adria. E como que você assistia a aula? Por exemplo, para a carta de motivação. A gente tem lá, né, o módulo da carta de motivação, tem um módulo onde a gente ensina a construir o SOP, que foi o documento que você enviou. Para quem não sabe o que que é o SOP, é o principal documento onde você vai mostrar que tem o perfil, que você. O porquê que você quer fazer parte daquele programa, o que que você pode agregar naquele programa. É ali que é realmente o 80-20 da aprovação de qualquer candidato, de qualquer área, em qualquer universidade. Como que você construiu esse documento? Você assistiu a aula e depois você foi fazer? Ou você ia parando a aula e ia fazendo? Me conta um pouquinho da sua dinâmica de escrita. E eu estou perguntando isso porque eu sei que esse é um dos documentos mais complexos que tem e a gente não é treinado a Sim. fazer isso no Brasil. Aham. Eu assisti duas vezes. Uma eu assisti e fui fazer tipo um rascunho. Aí depois eu assisti todas as aulas de novo e fui fazer o oficial mesmo que eu ia enviar. E fui mudando alguma coisa ou outra ali. Mas eu sempre faço assim, que é assistir todas as aulas primeiro e anotar, né, o que precisa, o passo a passo, para depois ir fazendo, ir pensando, e quebrando cabeça e fazendo, apaga. Você não vai fazer isso em um dia, talvez em uma semana, talvez em duas, depende de como está a sua vida e seu tempo para poder fazer. Mas como era uma coisa que eu queria, eu tentei em uma semana já deixar esse negócio pronto. Porque sempre surge uma coisa ali que você pode colocar, que você não lembra na hora, né? Mas a minha estratégia foi assistir tudo primeiro, todas as aulas primeiro. Não é todas as aulas, todo um módulo eu assistia, ia lá e fazia. Aí depois assistia o outro e ali fazia mais uma coisa, que é o currículo, por exemplo, ou como participar de uma entrevista. Então eu seguia, via as aulas e depois botava em prática o que eu tinha aprendido. Você teve alguma entrevista, Adria? Ou você chegou a conversar Eu com algum tive. professor de forma informal? Mandou um primeiro e-mail para algum Uhum. professor? Eu mandei um primeiro e-mail para esse professor lá da Pensilvânia, que eu gosto muito dele, o Adrian Rainey, e falei assim, se a gente podia, né, conversar pelo Zoom para poder conhecer mais sobre a pesquisa dele, como é que tá o grupo de mestrado dele e tudo mais. E aí ele chegou, ele aceitou tranquilamente, porque era para eu encontrar ele num congresso que ia ter no Brasil. Só que ele acabou que não foi. E então eu tive que fazer tudo no online mesmo com ele, sabe? Porque eu ia esperar chegar para conversar com ele pessoalmente. Então, como ele não ia aparecer, eu conversei com ele no online. Eu, como não falava inglês há muito tempo, eu fiquei muito nervosa. E foi, acho que uns 15 minutos de entrevista. Eu perguntei para ele tudo que eu tinha de dúvida sobre as coisas que ele fazia, né? Os mestrados, como é que estava o grupo de pesquisa, qual que era a linha que ele, né, seguia e tudo mais. E era muita coisa que eu queria também, era o mesmo rumo. Só que ele falou que ele não estava pegando muitos grupos de mestrado, mas que me colocaria no grupo de pesquisa dele fora do mestrado. Então eu já fiquei Caramba, super Adri, que esperançosa, sabe? sensacional! Aham, sim, já fiquei super esperançosa. Só que aí na Pensilvânia não acabou dando certo e ele dá uma matéria também na área de criminologia. Uhum. Mas eu ainda tenho esperança de fazer doutorado lá. Então, quem Com sabe? certeza, com certeza. E esse Sim, primeiro e-mail, você também seguiu lá o módulo de primeiro e-mail para poder construir? Como que foi? tudo foi seguindo exatamente as aulas da mentoria, inclusive as perguntas que eu deveria fazer na entrevista também, foi com o módulo de entrevista. Então, tudo que eu fiz foi baseado nas aulas. E dá muito Caramba! certo, gente. Dá muito certo, viu? Tudo lá dá muito certo. É só seguir direitinho mesmo que você vai receber resposta de professor, você vai conseguir realizar as entrevistas, vai conseguir montar a carta. A carta de referência, gente, foi eu que tive que fazer. Como que você Porque fez tem essa professor carta, que. Adria? Olha, eu tive que fazer três cartas falando a mesma coisa de forma diferente. Isso é muito difícil. Porque eu queria que minhas professoras tivessem feito, só que é professor de faculdade, tá corrido. Pelo Claro. menos aceitou, né? Assinar depois. Mas, assim, eu fiz uma carta por semana, porque não teria condições de fazer tudo de uma vez.
Até para o cérebro não viciar naquela mesma forma de escrever. Sim, e aí eu fui pegando os exemplos que você deu também na carta de diferença, fui pegando uma coisinha ali no começo, uma coisinha no final, e fui colocando em uma carta, colocava em outra. Então, tipo assim, elas ficaram diferentes, mesmo que falasse da mesma coisa. E as minhas cartas de referência, eu pedi, era no final do ano. Você tem que fazer isso com antecedência. Não pode deixar pro final do ano, viu, gente? Não deixem. É, Porque não. começa. Dependendo de quanto é a sua deadline, se o professor enrolar muito para poder fazer, você tá lascado, porque tá na mão dele. E ainda mais se ele tiver que enviar a carta. Se a Sim. universidade pedir para que ele envie. Porque aí você depende de outra pessoa para sua aprovação. Uhum. E se ele passar do deadline, acabou. Acabou. É dinheiro que você gastou na inscrição, que não é barato. E aí é frustrante, é muito frustrante. Mas deu tudo certo. Todas as minhas professoras foram muito queridas. Elas revisaram o meu texto, falaram: ah, muda isso, muda aquilo. Eu fui, deixei mais a cara delas assim, né? Perfeito. E foi ótimo, foi excelente. Mesmo que foi corrido, porque era Natal, era final de ano, era entrega de estágio, não sei o que, essas coisas. Elas aceitaram, deu tudo certo. Mas façam antes. Inclusive, a Vanessa recomenda você fazer pelo menos planejar isso 6 meses antes. E eu fiz em Sim. 3. Mas não façam, gente, não façam. Quanto antes, melhor, né? Melhor prevenir do que remediar. E a Perfeito. melhor carta que eu tinha escrito foi a que eu enviei lá para Glasgow. E Bacana. deu super certo. A professora assinou, aí eu fui lá e digitalizei, porque eles queriam papel timbrado. Uhum. Então eu tive que fazer num papel da PUC mesmo, depois mandar a professora assinar e carimbar, e eu enviei. E deu super certo. Então, Perfeito. assim, gente, você pode ser seu professor e fazer a carta e dá certo, porque eles não vão saber quem fez. Sim, não, e assim, isso acontece muito, viu, Adri? Não é só com você, isso provavelmente vai acontecer com a maioria dos brasileiros que vão aplicar para uma pós-graduação fora, para o mestrado, para o doutorado ou para o pós-doc. Por quê? Primeiro, porque os professores no Brasil são extremamente sobrecarregados, com muita coisa para fazer. É dar aula, é corrigir, é função administrativa. A maioria dos deadlines são no final do ano, então eles estão ali no corre, fechando nota. É uma época que tem muita defesa de tese, de dissertação no Brasil. Então eles estão até Uhum. as tampas de coisa para fazer. Eu sempre falo que a carta de recomendação é uma gentileza que o professor está fazendo pela gente. É. Então, é aquele negócio, tem que pedir com jeitinho, tem que se mostrar aberto a até mesmo ajudar o professor a escrever carta de recomendação. E acaba acontecendo também um outro ponto: muitos professores brasileiros nunca tiveram a oportunidade de escrever uma carta de recomendação, ainda mais em inglês. Ainda mais para um programa de mestrado e de doutorado fora. Então, a maioria, e Uhum. é isso aqui não é uma crítica de forma alguma, mas é a vivência mesmo, né? Muitos deles não tiveram essa oportunidade. E talvez, de uma pessoa que está assistindo a gente aqui agora, quando essa pessoa for chegar e for pedir para o professor, vai ser a primeira carta que esse professor vai pedir, vai ser a dele. Então, é importante você saber orientar esse professor, caso ele aceite a escrever, ou se ele falar, escreve a carta, por favor, que eu vou revisar a carta, assinar e carimbar, que é o que a maioria acaba Uhum. fazendo. Pelo menos você dá ali um negócio bem mastigado para o professor, você alivia o lado dele, ele não vai enxergar aquilo ali como uma demanda que, meu Deus, é uma demanda aqui que vai me deixar ainda mais cheio de coisa para fazer, porque a carta de recomendação ela tem que ser forte. Porque é uma pessoa ali assinando que você tem potencial, que você é ponta firme, que você vai dar conta do recado. E isso a universidade Uhum. estrangeira ela quer ver. Por quê? Porque ela vai pôr dinheiro na sua formação. Sim, ela Então, vai numa... investir em você. exato. Então, a carta de recomendação, por isso que a gente tem um módulo só de carta de recomendação. Porque a gente sabe que muitas vezes ali vai decidir se você é aprovado ou não, né? Da importância desse documento. Então, que bom que você fez esse documento, a professora lá revisou, assinou, carimbou, você enviou essa carta e deu tudo Uhum. certo. Do tempo que você entrou para a mentoria até o momento da aprovação, se passaram quantos meses? Eu entrei em julho do ano passado e recebi a aprovação em abril. Então, acho que foi entre 8 e 9 meses. Por aí. O que dá aquela sensação que é muito tempo, mas ao mesmo tempo não é tanto tempo assim, né? Não, porque eu poderia ficar 2 anos tentando uma aprovação. Sim, Então, se você pensar que eu fui aprovada assim de primeira, né? Foi até muito rápido. Foi até muito rápido. sem dúvida. Eu considero que é aí um tempo.
relativamente rápido, assim, não é aquela coisa que, tipo, meu Deus, eu tô numa maratona que nunca tem fim, E né? É como meio que isso uma porque corrida ali de 10 quilômetros, Adri. sim, isso porque o deadline de algumas faculdades era para esse semestre que se passou agora, sabe? Pro primeiro de 2024. Adri, eu percebo, assim, ó, que você é uma pessoa super atarefada com um monte de coisa para fazer. Ainda mais as demandas no Uhum. final da faculdade, não são poucas, né? Se Não, você tivesse esperado ter tempo, ficar mais tranquila para poder aplicar, será que sua aprovação nunca, já estava na mão? nunca ia acontecer. Porque se eu esperar um dia livre para poder sentar e fazer tudo que eu preciso fazer disso, não dava certo. Eu peguei um tempinho que eu tinha ali, fazer alguma coisa, peguei outra ali, olha, porque olhar o site da faculdade leva muito tempo para você achar sobre bolsa, sobre quando que você pode aplicar, demora muito tempo. Isso me frustrava porque eu não tinha muito tempo para isso. E aí agora, não, e agora eu vou para esse mestrado, eu faço duas pós-graduação, então assim, se eu tiver, não, eu tô pensando em como é que eu vou fazer isso lá. Então, se você é muito atarefado, você não vai ter tempo mesmo para sentar e ficar bastante tempo nisso. Então tem que ser o tempo que você tem, utilize ele. Eu tenho 1 hora por dia, utilize ele, Sim. sabe? Todo minuto importa. Sim, com certeza. Isso que você comentou, né, de procurar o programa, realmente demora um pouco mais de tempo, mas quando você tem uma estratégia ali, clica aqui, vai ali, Uhum. clica aqui, clica lá, isso dá uma otimizada, só que, e ao mesmo tempo, né, demora, porque você precisa ler tudo com muita atenção, ver se o programa Sim, tem relação com o seu perfil, se é um programa que você gosta. Você olhou tudo isso, Adria? olhei. Eu tirei assim. Na hora que eu tenho no dia, eu vou olhar tal universidade. No outro dia, eu olho tal universidade. Eu olhava uma universidade por dia. Porque senão eu ia enlouquecer. Porque eu tentei fazer isso, né? De olhar mais de uma por dia, não deu certo. Fiquei com muita dor de cabeça, enxaqueca, de ler inglês, né? Ler muito inglês assim, você tem que ficar traduzindo na sua cabeça. Então eu peguei, li uma por dia, e por isso que demorava um pouco. Uhum, Mas você acha tudo que você precisa, ainda mais que você falou que otimiza o tempo mesmo quando você já sabe onde ir, mesmo que os sites sejam um pouco diferentes. sim. Mas, assim, facilita demais quando você já sabe o que você tem que fazer. E Uhum, aí, e foi isso que eu fiz. Essa primeira parte é mais rápida mesmo, de achar o programa e tal. Mas aí você lê o que tem, né? Quais aulas que tem, né? Os cursos dentro do mestrado. Quando que você pode aplicar, o que você precisa, que você tem que ficar muito atento a isso para não faltar nada. Até quanto você vai ter que pagar a inscrição. Então, tipo assim, tudo isso eu olhava mais com atenção. Mas esse início mesmo de achar o programa é mais rápido. Ele é mais rápido. sim. Adria, e assim, a Universidade de Glasgow, você falou que ela era só top 2, né, no início da nossa conversa. Ela não é uma universidade mega famosa quando a gente pega, né? Todo mundo já ouviu falar sobre Oxford, sobre Harvard, sobre Yale. Glasgow nem todo mundo ouviu falar. Mas quando a gente Uhum. entra para pesquisar um pouquinho mais sobre Glasgow, ela está entre as 100 mais importantes do mundo. Está mesmo. Eu É uma, procurei. Não era mentira, eu procurei. é uma universidade que ela foi fundada em 1451, ou seja, antes do descobrimento do Brasil. Ela parece um castelo. Ela É parece um muito lindo. castelo. É maravilhosa. E outra, várias personalidades famosas, cineastas, políticos britânicos, filósofos, passaram por lá, tiveram esse nível de formação que Uhum. você vai ter. Tem até atleta olímpico, gente, tá competindo agora nas Olimpíadas, que tá fazendo faculdade em Glasgow, que nem terminou ainda, ou que já foi aluno de Glasgow. Então eu fiquei, tipo, muito assim, animada, porque lá realmente é uma educação, assim, superior mesmo. Sim, é excelência. Você achou que você Excelência. chegaria nesse patamar um dia, Ada? O que que passava pela sua cabeça antes de aplicar? Eu achava que era muito. Eu não vou falar que é difícil, porque eu vou falar que é trabalhoso, sabe? Então, é trabalhoso chegar até esse nível, mas com dedicação e disciplina, sabe? Se é uma coisa que você quer, então você tem que ir atrás, não esperar que os outros façam por você. Então, vai ser trabalhoso sim, gente. Não tem nada fácil nessa vida. Então, mas assim, se é uma coisa que você quer, vá atrás do seu sonho, sabe? Não desiste, não, porque é uma coisa palpável. Como eu falei, é mais palpável do que aqui no Brasil.
Então sim, imagina isso no seu currículo vai ser excelente, sabe? Até para você ser professor, entendeu? Ou seguir na carreira de pesquisador, dar palestra em congresso, ser convidado para falar. É o que eu mais quero, na verdade, é isso, sabe? Ser convidada a dar palestras. E aí tá lá meu currículo bonitinho, com todos os cursos que eu já fiz na faculdade, com esse agora que eu vou fazer lá em Glasgow. Então, assim, é um diferencial na sua carreira, seu currículo. sim. Vai te diferenciar de outras pessoas, assim, comuns, sabe? Você vai estar lá em cima. Sim, sim. E assim, aqui a gente não está falando nada no sentido pejorativo, mas é Sim, sim. realmente no sentido de destaque profissional, né? Assim como os Uhum. atletas olímpicos ali, eles se destacam em relação aos outros atletas, quem vai se formar, fazer, né, uma pós-graduação, como você tem que fazer um mestrado, numa universidade no exterior de excelência, renomada internacionalmente, quando chega o seu currículo para você aplicar para um doutorado, para você seguir na tua profissão como psicóloga, para você depois, eu quero voltar para o Brasil para um concurso público, tudo isso vai te diferenciar. No concurso, o mestrado também vale muito ponto, sabe? Nas classificatórias ali. Sim, Então, pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, tudo vale mais ponto. Então, se você tiver, é melhor para você. Você já tá na frente de muita gente, né, nessa corrida aí, por alguma coisa, né? sim. Você tem ideia de quantas vagas tinham nesse programa, André? Eu não sei quantas vagas tinham, mas até agora só tem eu na criminologia, assim, que eu achei, sabe? Porque eu tô num grupo de estudantes internacionais, lá da faculdade, que vai começar agora em setembro, e eu sou a única, assim, acho que tem dois, três brasileiros, eu sou uma delas, e na criminologia só tem eu. Então, eu vi uma outra menina também, só que eu não cheguei a conversar com ela, mas eu sei que tem duas. Então, assim, eu não sei quantas vagas tem, se são 10 ou não, não sei, só sei que vou descobrir quando chegar lá. Nossa, é porque não são muitas vagas, né? Para quem não Uhum, tem ideia, dependendo do programa, ele vai abrir ali 5, 10, 15 vagas, 30 vagas, se é um programa muito grande, se tem muitos professores orientadores. Mas geralmente, se a gente for colocar ali numa média, uma conta que meio de padaria, é em torno ali de 10 vagas, 15 vagas que os programas abrem. E aí você conquistar uma delas, né, Adra, assim, é para ficar mesmo muito feliz e comemorar muito. sim, sim. E, não, e lá tem mais vagas do que tem aqui no Brasil. Olha, uma outra diferença. Porque quando eu fui lá na USP também, só tinha duas vagas. Imagina você lutar por duas vagas. É igual uma vaga de concurso para psicólogo. Tem pouquíssima vaga. E lá não, lá já tem uma chance maior. Então eu fiquei muito feliz. Não, não tinha pensado nisso no quantitativo de vagas quando eu apliquei. E quando eu recebi a oferta. Eu só fui pensar mesmo agora, mas eu não sei quanto, porque também não falam lá no programa. Uhum, uhum. Mas só E de ser uma entre 10 só, sabe? Assim, entre vários, na verdade, né, que deve ter se candidatado também. Eu sim, não sei porque como os é que é lá programas podem fora. receber, dependendo do programa, recebe 100, 200, 300 aplicações. Então, Aham, pensa, então. né, como você conseguiu construir essa aplicação que te destacou de uma forma para você alcançar essa vaga. Sim. Então a gente Trabalhou, tem que também. trabalhou bem, né, Adria? Exatamente, e a gente também tem que dar crédito a nós mesmos, né, por essas conquistas. Porque a gente fala, ai, deve ter sido sorte. Não foi sorte, não. Todos os meses que você estudou, entendeu, para poder entrar, ralou, isso aí é fruto de dedicação, sabe? É o que você tá Exato, colhendo. Plantou para exato. colher. Não, perfeito, perfeito. E tem muito isso na área acadêmica, né, Adria? A gente achar que foi sorte ou que a gente não merece, que a gente não é capaz. Aquela famosa síndrome do impostor que bate, cola e fica muitas vezes. Mas acho que é Aham. muito importante você falar isso, porque nós, como, né, a comunidade acadêmica de uma forma geral, a gente precisa começar a valorizar as nossas conquistas, as pequenas e as grandes também. Uhum. As pequenas te levam às grandes conquistas. Você sobe, é de degrauzinho, você não vai dar um salto dinâmico até o topo. Você vai construindo o seu sucesso até o topo. Então é Perfeito. dedicar mesmo. É igual eu falei, dá trabalho, mas não é difícil. E não é impossível. Vale a É pena, só você. Adria? Vale super a pena, gente. Eu tô feliz, não espero a hora, sabe, de ir. Tô contando os dias. Ninguém aguenta mais eu falar mais dessa universidade aqui em casa. E assim, eu tô chamando um monte de gente pra ir lá visitar, sabe? Pra ir conhecer também.
para ver como é que é lá. E eu tô muito ansiosa para poder fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Bacana, demais. Adra, que dica você daria, ou que conselho, ou que ensinamento você gostaria de deixar para uma pessoa que tem esse sonho de aplicar, ou que caiu nesse bate-papo aqui, nessa conversa aqui de paraquedas, nunca nem tinha ouvido falar em mestrado no exterior, acha que isso às Uhum. vezes é uma coisa só para quem é uma pessoa muito fora da curva, para uma pessoa que estudou em colégio público, né, em faculdade pública no Brasil. Que você deixaria de mensagem para essa pessoa, para que ela possa ir correr atrás do sonho dela? E alcançar esse sonho, não só Aham. correr atrás, mas alcançar esse sonho assim como você alcançou. Aham. Não importa o momento que você esteja agora. Se é seu sonho, comece agora. Entendeu? Já pesquisa como é que você tem que fazer. Não deixa para amanhã. Ah, amanhã eu tento. Quando eu puder, eu tento. Quando eu tiver dinheiro, eu tento. Quando eu tiver tempo, eu tento. Se você tem a oportunidade de começar agora, comece. E não desista no meio do caminho, porque eu pensei em desistir, viu? Eu vou falar aqui que eu pensei em desistir quando eu tava ali perto do TOEFL, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu não tava dando conta. Mas eu falei, não, gente, eu tô aqui, é uma coisa que eu quero, isso vai me ajudar muito, então não desistam. Você vai querer desistir no processo, mas não desistam, porque você vai ter uma coisa muito melhor lá te esperando no futuro. E mesmo que você não seja aprovado de primeira, não desista também, porque uma hora vão te aceitar, entendeu? Então faça tudo desde o começo muito certinho, porque aí a chance de erro é menor. Se você não ser aprovado, é menor. E é isso, é dedicar, sabe? É ter disciplina, tentar pelo menos uma hora ali por dia fazer, sabe? Uma hora por dia ali até pode ser muito, dependendo do que você for fazer. Então, é começar agora, não deixar para amanhã. Essa é a minha dica, meu conselho. Isso que você falou de querer, às vezes, pensar em desistir no meio do caminho, é uma coisa muito comum que a gente vê, mas Uhum, vale a pena persistir um pouco mais. Sabe, dar vale. aquele gás, dar aquela respirada, às vezes conversar com um amigo, buscar um grupo que está ali com o mesmo objetivo, para você se manter no ritmo e aplicar. Sabe, a gente Uhum, nunca vai controlar quantas pessoas estão aplicando junto com a gente, se o fulaninho tem mais não sei o que no currículo, se não sei quem fala melhor inglês que a gente, mas a gente consegue controlar a dedicação que a gente coloca, o uhum. quanto a gente vai colocar ali de esforço e de esforço inteligente também para poder preparar a documentação, para que eles vejam que você é a pessoa certa para entrar naquela vaga. Isso a gente consegue controlar, certo? Isso a gente Sim, consegue realmente colocar o nosso esforço ali para fazer o negócio acontecer. E eu acredito que quando a gente tem isso em mente de uma forma muito concreta, por mais que um belo dia você acorde, você não quer procurar programa naquele dia, não quer montar alguma coisa naquele dia que você precisa trabalhar na tua aplicação, mas você deixa. Quando passa ali um, 2 dias, você respira e você retoma, porque o sonho de sim. alcançar aquele objetivo ele é muito grande, né? E como você Uhum. falou, o que vem depois é algo muito grande, que quando a gente está no Brasil, a gente não tem a dimensão. O quanto a gente cresce profissionalmente, pessoalmente, as vivências que a gente vai ter, é só alcançando esse objetivo. Com certeza, eu vou voltar de lá uma outra pessoa. Não Se eu tenho voltar dúvida. também, né? Opa, Se opa, eu voltar. opa! Tem isso também, né, André? Porque agora, né, agora não tem mais limites. Você pode depois Não, pegar esse não tem. diploma, né? Você pode pegar esse diploma de mestrado, voltar para o Brasil se você quiser. Isso vai te ajudar no concurso, isso vai te ajudar se você for atuar na clínica com seus pacientes, né? É uma forma de mostrar para os seus pacientes o quanto você investiu na tua Especialista no assunto. formação, você é especialista no assunto. Obviamente que isso reflete na sua remuneração. É óbvio. Os profissionais mais Com bem certeza. remunerados, mais bem qualificados, é óbvio que eles vão cobrar mais, falando aqui no popular, e nada mais justo, porque você E para quem não investiu nisso. sabe, concurso, quanto mais você estuda, mais você ganha. Então, se você fazer o mestrado, o seu salário aumenta. Com doutorado, o seu salário aumenta mais um pouco. Pós-doutorado, e por aí vai. Hum, Então, assim, é só benefício que tem, sabe? Investir na sua educação. Só vai te E trazer benefícios. Que é igual eu falei, conhecimento ninguém toma da gente. não, não toma mesmo. E se você depois não quiser voltar para o Brasil, você pode continuar para fazer um doutorado no Reino Unido, pode ir para a Alemanha, pode ir para a Austrália, pode vir para os Estados Unidos, pode ir para o Canadá.
né, como dizem, o céu é o Uhum, limite aí para você, porque garra, dedicação, exatamente. meu Deus do céu, você demonstrou que você tem, você foi e correu atrás, a Sim, aprovação tá aí. Então, Adra, quero desistir não é agradecer. opção. Desistir não é Desistir não opção. é opção. É isso, é isso. Adra, eu quero agradecer demais essa conversa que a gente teve aqui. Você doou aí 1 hora do seu tempo para a gente conversar, para você contar a sua trajetória. Eu tenho certeza que essa conversa vai inspirar muitas pessoas. Eu de verdade acredito que a gente aprende muito com o exemplo das outras pessoas e você é um grande exemplo de dedicação, correu atrás, conquistou sua aprovação. Quero desejar muitas felicidades para você, muito sucesso nessa nova etapa. Quando você estiver lá, eu quero ter notícias, saber como que tá tudo, o que que você está aproveitando. Vou deixar os parabéns aqui também para os seus pais por ter te apoiado, né? Isso é realmente importante, ter um apoio da família, para que a gente tenha mais segurança, para que a gente Essencial. tenha gás, para que você, né, para que a Uhum, gente possa ir trilhar o nosso caminho, tanto pessoal como profissional. sim, Ah, obrigada também pela sim. confiança na nossa mentoria, né? Então, fico aqui muito feliz de você ter sido a nossa mentorada nessa jornada rumo à Aí eu que aprovação. agradeço. Aí eu que agradeço de verdade ter feito parte dessa mentoria. Foi um divisor de águas, como eu falei. Foi o primeiro o passo, assim, para poder alcançar onde eu tô agora e para onde eu estou indo. Eu que É, agradeço de verdade, viu, Vanessa? Ajudou demais você e o Sebastião. imagina, Ajudou muito. imagina, a gente fica aqui muito feliz, Adria. Obrigada, Adria. Até mais, a gente se Eu que fala agradeço. mais. Tchau, tchau. Vou te deixar ciente das novidades quando for para Glasgow. Por favor, Quando quero eu chegar saber lá. todas as atualizações diretamente de lá, porque olha, é uma cidade maravilhosa. A universidade parece um castelo saindo de um filme. Então, assim, eu acho que você vai andar pelas ruas de Glasgow sentindo que você está num filme, sabe? Até coloca assim, ó, um fonezinho de Aham, ouvido, sabe? Uma música, que vai ser demais essa nova fase da sua vida. Obrigada, Adra. sim. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Muito obrigada. Tchau.